E aí, animado, Frederico, com o Vila, que amanhã volta à Série B, né? Fez 2 jogos aí da Centro-Oeste na sequência, mas amanhã que ela volta à realidade, né? Depois de você fazer um passeio ali, aí é o dia que você volta pro serviço. Amanhã é dia do Vila voltar pro serviço na Série B do Campeonato Brasileiro para enfrentar o Sport lá em Recife. Tá otimista para esse jogo, Frederico? O Vila precisa quebrar tabu, né? O Vila tem um retrospecto muito ruim lá na Ilha do Retiro. E agora a gente está na expectativa que a chegada do Guto implemente imponha ao elenco do Vila um novo gás, né? Uma nova motivação para que a gente consiga com resultados surpreendentes, passando a partir de amanhã com um resultado de vitória lá que moralizaria muito, né? Pô, Ana, essa questão em relação ao otimismo, né? Cada torcedor tem um torcedor que é muito otimista, tem um torcedor que é pouco otimista, mas vai ser a primeira vez que a gente vai ver o time do Guto em campo, né? A gente já viu essa formação contra o Operário, mas com certeza a formação de amanhã é uma formação bastante diferente, né? Essa que a gente vai ter aí contra a equipe do Sport. Que tipo de time você espera o Guto montando para esse jogo, Ana? Assim, um time mais num 4-4-2, num 4-3-3, como ele jogou contra o Operário, um time mais leve, um time com mais capacidade de reter a bola. Como é que você projeta esse primeiro Vila do Guto Ferreira? Gerli, para mim o time contra o Operário foi um protótipo da ideia do Guto. Ele testou ali se dava certo. As variações, se o elenco assimilou o que ele queria, a imposição, e deu certo. Foi muito discutido a fragilidade do adversário, mas foi discutido também a maneira como o Vila se portou. Então, deu certo, podemos considerar dessa maneira. Se eu acho que foi um protótipo do que o Guto pensa para o Vila, ele vai repetir essa tendência de time para a Série B, que seria os 3 meias, os 3 atacantes. Principalmente essa ideia. Mais algo que me chamou a atenção, e aí eu até estava refletindo sobre quem poderia fazer isso. Se nós olharmos no jogo, o Bruno Xavier ele teve um papel fundamental, compondo ali, até voltando, saindo um pouco da composição de ponta. Não foi aquele ponta de velocidade em muitos momentos. Não sei se é só uma característica do Bruno, se foi um pedido do próprio Guto e se ele vai repetir isso contra o Sport. É um detalhe muito simples, mas taticamente, para mim, muda muito a configuração de jogo. Um ponta velocista e um ponta que agrega ao meio de campo. Então, é um detalhe que eu acho importante para essa partida contra o Sport. A escolha do Guto passa muito por isso. Eu estou muito curioso para ver esse primeiro time do Guto, sabe? Primeiro, eu não acredito no Guto num 4-4-2. Não é muito a dele, sabe? O Guto gosta desses caras espetados. Então, eu já imagino o Vila com 3 atacantes. Essa é uma primeira situação. Quem serão esses atacantes? Aí, os atacantes de lado do Vila hoje é quase que incógnitas. Mas temos alguns jogadores, por exemplo, o Rian foi muito bem no jogo contra o CRB, né? Isso pesa a favor dele. Ele entrou muito bem no jogo, mudou o jogo naquele dia. E foi o primeiro jogo que o Guto acompanha, né? Então, eu acredito que isso possa pesar a favor dele. Mas eu vejo disputando ele, o André Luiz, o Janderson, acho que o próprio Bruno Xavier faz parte dessa disputa, nessa ideia minha, claro, de 3 atacantes. No meio campo, como eu imagino que o Maranhão ganhou pontos com ele, em relação a Natan, a partida do Maranhão contra o Operário foi superior à partida do Natan contra o CRB, o João Vieira é um titular hoje da equipe do Vila, e imagino que o Marquinhos Gabriel também continue como titular do Vila. Mas não vai me surpreender se o Maranhão aparecer no time. Tenho uma certa dúvida em relação à zaga, acho que o Thiago estará nessa zaga, o companheiro dele eu tenho dúvidas, apesar de achar que o Caio Marcelo é mais cotado para assumir essa posição.
E os laterais eu penso que ele vai de Rainer e Formiga mesmo, que foram os dois que utilizaram aí contra a equipe do CRB. E você, Frederico, o que você projeta de time do Vila para enfrentar essa equipe do Sport? Que tipo de time você imagina que o Guto Ferreira vai utilizar? Eu acho que o Guto vai. Eu acho que ele não vai inventar a roda, não. Ele conhece bastante, boa parte dos jogadores do Vila, né? Por ter trabalhado com vários deles em outros clubes, então eu acho que a escalação que você passou, com Rainer na direita, Formiga na esquerda, o Pagnussá numa do meio ali da zaga, e provavelmente o Caio Marcelo, eu acho que vai ser mesmo aquilo. O João Vieira é incontestável, né, indiscutível a posição dele. Aí a gente precisa ver o Marquinhos Gabriel, né, que precisa dar uma resposta. Eu não sei se o Dodô chega a ser opção para começar o jogo. E no ataque, o De La Torre mais dois, né? Porque o De La Torre é o centroavante ali que a gente precisa ver quem que vai ser os de lado, né? Então, não vai fugir disso, não. E quais seriam os seus dois escolhidos ali pro lado, Fred? Olha, Gerli, eu ia com o Rian do lado direito e o Urso do lado esquerdo. Rian e Emerson Urso. Tem o Urso também na disputa, né? Porque a gente tem Rian, Urso, André Luiz, Bruno Xavier. Imagino que sejam os mais competitivos, né? Esses quatro aí sejam os mais. O Bruno tá voltando agora, né? O Bruno tá voltando agora. O primeiro jogo contra o Operário, que querendo ou não é um jogo de exigência menor, né? Pelo fato do time lá do Mato Grosso do Sul não ser um time tão competitivo, mas ele, devagar, aos poucos, ele vai se tornar realmente uma opção. E quem sabe lá na frente ele se torna o titular de um lado do ataque, né? Exatamente, até porque o Bruno é um cara que veio para o Vila para ser titular, né? Foi um cara que titular. chegou no Vila. A expectativa era que ele fosse titular. E eu gostei do retorno dele contra o Operário, sabe? Eu também, claro foi bem bom. Eu imaginei ele abaixo, porque tinha 4 meses que ele não jogava, então assim, eu achei que ele foi bem competitivo para alguém que estava sem jogar desde o ano passado. A última partida do Bruno tinha sido em novembro do ano passado. Exato. Já fazia um tempo bastante considerável e o Bruno Xavier voltou aí para a equipe do Vila Nova. O Vila que, como eu citei, estreia amanhã o Guto Ferreira contra a equipe do Sport, né? O Vila que fez 2 jogos aí pela Copa Centro-Oeste, jogou basicamente com o Sub-20 lá em Vitória, depois jogou com reserva, com o Operário, e agora vai muito provavelmente com um terceiro time diferente. 3 jogos, 3 times quase que integralmente diferentes de um jogo para o outro, coisas que a gente só vê no futebol brasileiro, viu, Ana? Você vê 3 jogos seguidos, um time usar 3 formações sem repetir quase que nenhum jogador, porque do jogo do Vitória para o jogo em Vitória para o jogo do Oba, só o Jackson permaneceu no time. Então foi um outro time. E a tendência de amanhã, se sobrar aí, é 1 ou 2 também. Eu acho que não passa disso em relação ao time que jogou contra o Operário. Então serão aí 3 jogos, 3 times diferentes do Vila Nova. Mas sem dúvida um jogo que chama muita atenção esse diante da equipe do Sport Recife, lá na Ilha do Retiro. Eu tenho vontade de assistir um jogo lá nos estádios pernambucanos. Acho eles, a pressão dos estádios pernambucanos é muito grande. Da Ilha, dos Aflitos. O Arruda, que é um estádio um pouco mais à la Serra Dourada, né? Um estádio mais amplo, que não mais suntuoso, né? Maior, né? Não gera toda aquela pressão como já era nos outros. Assim como a Arena Pernambuco também, né? Acaba que lá também você não tem toda aquela pressão. Mas jogar nos particulares lá eu acho que é pior do que jogar na arena, sabe? Se esse jogo fosse na arena pro Vila, era melhor do que jogar com o Sport lá na Ilha do Retiro. O Sport tá sem treinador, comandado aí pelo interino Márcio Goiano. Tem passagens pelo Goiás, pelo Vila Nova, foi treinador da Aparecidense também, né? O Márcio Goiano, que é aqui do estado de Goiás e tem história lá no Sport também, teve uma passagem longa pelo Sport quando ele ainda era zagueiro. Márcio Goiano, que amanhã vai comandar o Sport diante da equipe do Vila Nova no estádio da Ilha do Retiro. Bom, ainda falando desse jogo, o Vila não pode ficar também, né, por mais difícil que seja, né, Fred, não pode ficar muitos jogos sem vencer.
porque o Vila já não ganhou do CRB, teve muito perto de ganhar, muito perto, né? Faltava 1 minuto e meio quando o Vila toma o gol. Só que a Série B, quem vai ficando para trás, ele vai ganhando uma pressão extra. Então, por exemplo, eu acho que se o Vila precisa vencer alguém essa semana. O Vila tem 2 jogos difíceis essa semana, faz esse jogo fora contra o Sport e depois pega o Atlético dentro de casa. Por que eu falo isso? Porque se você já chega a 3 rodadas sem vencer e depois na sequência o Vila faz um jogo fora de casa, você já vai trazendo para você uma pressão muito grande, já vai gerando uma desconfiança em cima do trabalho grande, enquanto se você vence, o efeito é o contrário. O Vila tem que criar uma maneira aí de ganhar um jogo essa semana, pelo menos, né, Fred? Precisa. O Vila precisa, pelo menos, não perder do Sport, né? E o Vila tem que aproveitar esse momento, digamos assim, de turbulência lá, né? Sem um treinador. Me parece que o Sport foi atrás do Luizinho e não conseguiu contratá-lo, né? E o Vila tem que aproveitar esse momento de interinidade do Márcio Goiano, né? E aproveitar e tentar um resultado bom lá. Então, o resultado bom lá é fundamental. E é o que você disse, Shirley. A Série B, os times não podem ficar 3, 4, 5 partidas sem pontuar. O ano passado, o Vila ficou 5 partidas sem pontuar, tirando nota 0. E isso cobrou seu preço ao longo do campeonato, né? Então, mesmo que não seja vitória hoje, amanhã, né, às 19 horas, o Vila é muito importante o Vila pontuar. E aí, contra o Atlético no sábado, dia 4, a gente tem que vencer o jogo. Não tem que correr. É isso aí. O Vila vai ter que cavar resultados essa semana, né, Ana? Não dá para ficar postergando essa primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série B, porque senão você já busca já acaba tendo uma pressão muito, muito pesada desde o início. Joeli, tem algumas pressões que nós precisamos aceitar ela. Não tem que sentir. Tem. Você tem que sentir, que você precisa da vitória. Não, fica tranquilo. Fica tranquilo, mas fica com um pouquinho de medo de não vencer. Eu vejo dessa maneira, que o Vila precisa sentir. É um time que ele precisa vibrar. E por muito tempo, desde a metade do ano passado, faltou essa vibração para o Vila, essa sede da vitória, essa concentração, aquilo que nós vimos contra o Operário, que foi um time ligado 90 minutos, há muito tempo não tinha, e é a minha expectativa para o jogo contra o Sport, do Guto ter conseguido dar um choque térmico no elenco e que todo mundo tenha acordado. Mas não dá para negociar o resultado. E uma vitória contra o Sport é incontestável, porque o Vila nunca venceu lá. O Vila é um adversário direto na luta pelo acesso e é um dos grandes do futebol brasileiro. Um ex-clube que o Guto já comandou, então é quase o combo perfeito. Essa vitória ela precisa chegar. Ou até a confiança que o Guto fala para os jogadores, até nos bastidores do último jogo, teve uma cena muito engraçada que é ela que abre os bastidores. O Guto parecia aqueles professores e os jogadores, os meninos repetindo, custoso. O Guto pergunta para eles o que a gente não pode negociar. Aí todo mundo responde em coro: confiança. E o Guto passa essa confiança, repassou essa confiança aos jogadores. Eu imagino que se a vitória demora a vir, eles vão perder. Da mesma maneira que estavam sem confiança jogando com o Loser. E aí não vai ter adiantado nada a troca. A própria filosofia do Guto, ela cai um pouco por terra, a filosofia tática, porque o jogador não tem mais aquela intensidade em querer se provar. Então, imagino uma vitória contra o Sport sendo fundamental para a sequência da temporada. É isso. Seja contra o Sport ou contra o Atlético, né? O Vila tem que dar algum sinal nessa semana, um sinal de força. Por quê? Porque foi isso que o Guto trouxe. O Vila vai competir, o Vila vai conseguir os resultados, porque senão já começa a dar a sensação de que não entrega.
né? Então você já tem que conseguir ter força, já tem que conseguir se mostrar competitivo. Joga contra duas equipes que têm a mesma missão do Vila. Se o Vila tem a missão de chegar ao acesso, a missão do Atlético do Esporte também são essas. Não são times que entram na Série B com pensamento de fugir de rebaixamento. Eles querem chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. E é contra esse povo que você tem que dar conta ganhar. Se você não dá conta ganhar de quem briga para subir, você não sobe. É simples assim. Exatamente. Essa é a diferença entre quem sobe e quem fica no caminho. O Vila quer ser grande na Série B, quer brigar pelo acesso, quer estar na Série A no ano que vem. Você tem que dar conta ganhar dos bons times da competição. Porque se você ganhar só dos fracos e dos medianos, você vai ficar lá no meio da tabela. Você vai ficar lá embaixo. Então, quem quer subir tem que dar conta ser protagonista. E como é que você é protagonista em qualquer competição? É ganhando jogo, é estando na ponta dela. Então esse é o desafio do Vila. E claro, amanhã a gente vai debater muito mais sobre o time do Vila. A tendência da gente já ter um esqueleto, uma formação do Vila. Aí a gente debate muito mais do Tigrão aqui no nosso F62 Debates.